Sim, concurseiro! Mestre Mário chegando com a correção de mais uma prova de nível médio aplicada pela VUNESP. É para o cargo de assistente administrativo do concurso da Unesp. Não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho para receber a notificação das nossas aulas semanais gratuitas aqui no CIEX. E vamos à correção da nossa prova. Como é de costume, a VUNESP começa a prova com um texto. Não é grande este texto, é um texto da Raquel Freire. Japão faz de tudo para abandonar tecnologia. Antiquíssima, nada de antiguíssima, é antiquíssima mesmo. O disquete. É um texto retirado da TecTudo no ano de 2022. Primeira questão, a partir da leitura do texto, é correto afirmar que... Vamos ver? As normas de procedimento, antes disso, vou parar lá no PDF, o nosso texto também, a prova inteira está lá. Aí, caso queira, se ainda não tiver ido ao nosso PDF, você pode parar o vídeo para fazer a leitura do texto. Então, como a gente observa aqui, a primeira questão, as normas de procedimento japonesas vigentes são marcadas por uma facilidade de modernização. Será que isso fala lá no texto? Quando a gente volta aqui, vamos observar aqui no terceiro parágrafo. A transição para o ambiente online, porém, não deverá ser simples. Ela não será simples. Algumas disposições da legislação japonesa exigem que os dados sejam apresentados em fitas cassete ou em discos removíveis, ou seja, nada de ser simples. Por uma facilidade, não. Ainda há muita legislação que contempla que esses equipamentos devem ser usados. A empresa de tecnologia IBM fez esforços para manter um contrato com o Departamento de Defesa. Será que ela tem o objetivo de manter um contrato? Olha a IBM aqui, vamos ver? O apego ao passado pode parecer uma excentricidade para um país associado à tecnologia e ao futuro. Mas o Japão não está sozinho nesse barco. É interessante porque o Japão, quando se fala do Japão, tecnologia pura, mas lá muita gente ainda usa disquete, usa o fax. Que ironia, não é isso? Foi só em 2019 que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos conseguiu acabar com o uso dos disquetes, originalmente desenvolvidos em 1967 pela empresa IBM. Só falou isso da IBM. Onde está falando aqui que ela fez esforços para manter um contrato? Mentira! Isso daqui é o princípio da extrapolação, ou seja, traz uma informação nas alternativas que não está presente no texto. O político Taro Kono ocupou 3 ministérios no governo de seu país, ganhando notoriedade nos cargos. Será que de fato ele ocupou 3 ministérios? Observe isso daqui. Por conta disso, uma força-tarefa foi criada com o intuito de rever as diretrizes atuais. O grupo deve apresentar o plano de substituição das tecnologias até o final do ano. Vamos revisar essas práticas rápido. Disse Taro Kono, o político que no ano passado ocupou o cargo de ministro de vacinas para a Covid-19 no Japão, é conhecido por sua jornada contra as tecnologias obsoletas, que não se usa mais. Então aqui só falou que ele ocupou o cargo X. Em momento nenhum, aí nós vamos ver aqui em cima também, a declaração foi feita pelo ministro, ou seja, que hoje ele é de assuntos digitais, e antes ele foi o ministro de vacinas para a Covid, mas em momento nenhum apareceu outro cargo. 3 não, lá só são 2. O uso de tecnologia antiquada é uma realidade no Japão, tanto no âmbito da administração pública quanto no individual. Vamos voltar ao texto. O governo japonês quer acabar com o disquete no país. O alvo é a própria esfera governamental, que ainda exige discos ultrapassados como disquetes e CDs, em cerca de 1,9 mil procedimentos que englobam aplicativos de negócios, olha aqui, negócios e também formulários governamentais, ou seja, na iniciativa privada e também na
pública. Então, quando a gente volta aqui, é uma realidade na administração pública quanto no individual, certinho ali o individual aqui, os aplicativos de negócio nos âmbito setor individual, letra D está correta. Taro Kono notabilizou-se por suas medidas de extirpação. Quando fala extirpar, é o mesmo que eliminar as tecnologias desnecessárias da máquina pública japonesa, como o ANCO. Será que é isso mesmo? De jeito nenhum. Então, você vai observar aqui que ele está tentando fazer isso. Em momento nenhum, ele fala que ele já eliminou. Observe aqui. É conhecido por sua jornada contra as tecnologias obsoletas. Ele é uma jornada. Um dos exemplos mais notáveis foi sua tentativa de acabar com o Hanko, o tradicional carimbo japonês que ainda é necessário para assinar documentos oficiais. Foi a sua tentativa, uma palavra significa muito. Então, ele conseguiu eliminar como o carimbo lá? Nada disso, ele tentou. Em momento nenhum falou que ele extirpou, que ele acabou, que ele eliminou. Então, concursando, lá no nosso site, cienciaexata.com, temos o nosso combo da aprovação, composto por aulas de português e de matemática. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma CIEX. Pode-se afirmar que, a partir do que é relatado no texto, há uma ironia no fato de que, qual que é a ironia presente no texto que você já acabou de ler? A questão de que, do Japão ainda usar essas tecnologias, como fala aqui no próprio texto, como disquete, como fax, observe aqui disquete, fax, CD também. Então, essa é uma ironia, porque o Japão ele nos remete à ideia de que lá, de fato, desenvolve muitas tecnologias, mas lá eles ainda eles têm um apego ao passado, eles utilizam muito estas tecnologias ultrapassadas, observe aqui, discos ultrapassados como disquetes e CDs. Quando a gente volta à questão, a ironia está no fato de que um pendrive, um dispositivo moderno, apresenta uma capacidade de armazenamento muito maior do que um dispositivo antigo. Isso não é ironia. Ironia é quando você fala uma coisa querendo dizer outra. E nós já sabemos que o pendrive, a capacidade de armazenamento dele, como fala aqui, observe só. A versão mais popular do disquete tem uma capacidade de armazenagem muito baixa. A título de comparação, um pendrive pode conter uma quantidade de dados equivalente a um pendrive a 11.378 disquetes. Nada de ironia, pura realidade. O ministro japonês responsável por assuntos digitais no Japão é o mesmo que foi encarregado de cuidar das vacinas contra a Covid-19. Ele foi, mas qual a ironia? Não tem ironia. No Brasil mesmo, às vezes, aquele que é o ministro de um setor, ele passa a ser do outro. O Japão é um país conhecido pela inovação e continua se valendo em tarefas cotidianas de tecnologias já substituídas por outras, certinho. Por quê? A ironia está no fato de que o Japão, que é aquele líder em tecnologia, ele ainda usa disquetes e CDs até hoje. Que absurdo, né? Então, nisso aqui está centrada a ironia. O fax, ou facsímile, é um aparelho amado pelos japoneses, povo conhecido por ser mais introvertido e, portanto, que se comunica pouco. Nada disso. Olha, observe aqui. Olha, outra batalha de gestor é pelo fim do fax, muito amado pelos japoneses até hoje. Em 2017, ainda estavam presentes cerca de 50% das casas japonesas. Tem gente que está me ouvindo agora nem conhece fax, não utiliza mesmo. Em momento nenhum está falando disso aqui também, que eles se comunicam pouco. Há uma longa demora em se desenvolver uma tarefa devido ao uso no Japão de tecnologias consideradas retrógradas. Uma coisa é usar, outra é haver uma longa demora. Não fala disso, mas o que importa aqui é a ironia. Quando você vai lendo aqui, a ironia está no fato de o Japão ser conhecido por sua inovação e tecnologia, ainda usar fax, CDs, disquetes. Dois vocábulos no texto empregados com o mesmo sentido são. O mesmo sentido, você já sabe, são os sinônimos.
Então, nós precisamos voltar ao texto. Mas aqui já há algumas palavras que você sabe, por exemplo, nem precisa voltar ao texto. Algo atual é algo que? Recente, não é isso? Algo recente. Obsoleto é aquilo antigo, aquilo que já está em desuso. Então, aqui são palavras antônimas, não sinônimas. Rever é ver novamente. Conter é quando tem algo naquilo. Contém, na mala contém roupas. Na mala rever roupas. Nada disso. São palavras com significados diferentes aqui. E nós precisamos do mesmo significado. Vamos ver. Recente é algo que? Moderno? Pode ser? Pode sim. É algo moderno? Algo atual também pode. E notável é aquilo que se percebe, que se observa. Então, significados diferentes. Intuito e uso. Vamos voltar aqui ao texto. Observe. Por conta disso, uma força-tarefa foi criada com o intuito de rever. Intuito eu posso também usar objetivo. Vamos ver aqui. Nos Estados Unidos conseguiu acabar com o uso dos disquetes. Então, já vimos que são palavras que possuem significados diferentes. Intuito é o mesmo que objetivo e é diferente do significado da palavra uso. Governamentais e oficiais, vamos ver, que englobam aplicativos de negócios e formulários governamentais, formulários oficiais. Aquilo que é oficial é porque é dos órgãos governamentais, então são palavras sinônimas, observe. Japonês que ainda é necessário para assinar os documentos oficiais. Esse é um documento oficial. Se é um documento oficial, é um documento do governo. Então, aqui, nesse caso, são palavras que foram empregadas no texto com o mesmo sentido. Governamentais e oficiais. Um vocábulo empregado em sentido figurado. Então, sentido figurado, sentido conotativo, quando você dá um novo significado às palavras. Caro concursando, você que já conhece os nossos cursos da VUNESP, inclusive faz parte de um deles, você já sabe. Você pode ler a frase, se preciso for, volte ao texto. Economize o seu tempo para as questões que ainda virão. Vamos ver em qual delas eu peguei uma palavra e usei no sentido figurado. Formulários, objetivo, práticas, tradicional, batalha. Batalha é o mesmo que guerra. Será que ele está numa guerra? Será que ele está ali lutando? Não. Então aqui eu já vi que foi empregado em sentido figurado. Viu? Só pelas palavras. Ah, mas é porque você é professor? Não. Observe as questões da VUNESP que contemplam esse assunto. Você consegue gabaritá-las facilmente. Cerca de 1.000 procedimentos que englobam aplicativos de negócios e formulários. Correto, empregado em sentido próprio. São aquelas perguntas, os próprios formulários, questionários que a gente responde. O objetivo, o intuito, como fala lá no texto. O intuito do gestor é migrar também, sentido próprio, como a VUNESP designa. Vamos revisar essas práticas rápido. Essas práticas são o mesmo que essas ações. Observe aqui. Por conta disso, uma força-tarefa foi criada com o intuito de rever as diretrizes atuais. O grupo deve apresentar o plano de substituição das tecnologias até o final do ano. Vamos revisar essas práticas, essas ações que já vêm ocorrendo. Então, aqui também foi empregado em sentido próprio. Vamos descartar também. Tradicional carimbo japonês, já sei. Tradicional é aquilo que se usa há muito tempo, que é uma tradição. Também empregado em sentido próprio. Aí quando a gente observa outra batalha dele, neste caso aqui, outro objetivo dele é colocar fim no fax, muito amado pelos japoneses até hoje. Aqui sim, então eu poderia falar outro objetivo, outra luta. Aí você entende, quando falo de batalha, que batalha não nos remete, por exemplo, à guerra. Guerra sim, mas nesse caso aí não está brigando, ele não está lutando, ele não está matando ninguém. Então aqui ele tem o objetivo de acabar com o fax. Viu que deu para a gente gabaritar sem sofrimento? Agora vem vírgula.
serve o acréscimo de vírgulas ao trecho original. É interessante também, caso você tenha alguma dúvida, volte ao texto original. Não farei isso aqui porque eu vou precisar de me lembrar de que do SVC. Não posso separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento por vírgula. Então, nós precisamos de alternativa correta. O alvo é a própria esfera governamental, que ainda exige discos. Ele exige o quê? Verbo transitivo direto. Aqui eu tenho o objeto direto, então aqui eu tenho o verbo do complemento por vírgula. Não pode. Quando eu falo com você, criei o SVC, porque facilita muito. O alvo é a própria esfera governamental, vamos retirar isso daqui, ou então, mas eu quero colocar o ainda entre vírgula. Pode colocar, porque ele é o quê? Uma adjunta adverbial de curta extensão, pode vir ou não. Então, o alvo é a própria esfera governamental, que ainda exige discos ultrapassados. Algumas disposições da legislação japonesa exigem que os dados sejam apresentados. O que vai ser apresentado? Verbo. Os dados, sujeito. Não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Observe, exigem que os dados sejam apresentados. Então, vou retirar as duas vírgulas. O examinador aqui foi um pouco mais capcioso, porque nas minhas aulas mesmo eu falo, se forem duas vírgulas, provavelmente está correto. Aqui ele colocou duas, mas não. Para estar correto, devemos ter uma adjunta adverbial intercalada. O político que, no ano passado, ocupou o cargo de ministro de vacinas. Aqui nós já temos 3. Então, primeiramente, o político. Aí nós temos de observar aqui, ano passado, vamos começar pelo mais fácil. Adjunto adverbial intercalado vem entre vírgula. Então, está correto aqui, no ano passado. E esta primeira vírgula, será que tem? Tem. Por quê? Político que no ano passado ocupou o cargo de ministro de vacinas para a Covid-19. Esse trecho aqui é um trecho explicativo, correto? É um aposto explicativo, que seja, neste caso, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, que é aquela que vem entre vírgula, está explicando quem é o político, aquele que no ano passado ocupou o cargo de ministro de vacinas para a Covid-19 no Japão. Então, correto, porque aqui eu tenho um aposto explicativo, vem para explicar o termo anterior. Então, as 3 vírgulas aqui foram empregadas de maneira correta. Conseguiu compreender? As 2 aqui relacionadas ao adjunto adverbial intercalado e aqui porque eu tenho um aposto explicativo. Esses aparelhos, quem estava presente? Os aparelhos, sujeito. Aqui eu tenho o verbo. Entre o sujeito e o verbo eu posso ter só uma vírgula? Não. Agora, se quiser colocar aqui entre vírgula, pode. Já expliquei anteriormente, olha o ainda aqui. Que eu tenho o quê? Adjunto adverbial intercalado. De curta extensão pode vir entre vírgula ou nada, sem vírgula. Eu prefiro sem porque fica melhor até na leitura. Esses aparelhos ainda estavam presentes. Se eles estavam presentes em alguma coisa. Não precisa dessa vírgula também. Presentes em cerca de 50% das casas japonesas. O apego ao passado pode parecer uma excentricidade. Uma excentricidade para um país. O que está associado à tecnologia? O país. Então, aqui não pode ter esta vírgula também. Não vou separar por vírgula. O adjunto nominal ou complemento nominal, tem uma aula sobre esses temas também. Adjunto nominal ou complemento nominal do substantivo. Não posso separar por vírgula. E aqui também não precisa. O apego ao passado pode parecer uma excentricidade, porque para um país associado, nada justifica a necessidade dessa vírgula aqui. Então, descarte também. A alternativa é SVC, importantíssimo para a questão que contempla vírgula, questão da VUNESP.